Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. Repete comigo: eu e os meus olhos. Fala para o outro irmão: você e os teus olhos. E é sobre isso que eu queria falar com você. Eu pedi que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 4, no versículo 25, que diz assim: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Repete comigo o princípio desse texto: os teus olhos olhem para frente. Muito bem, eu preciso falar hoje com você acerca dos teus olhos. E eu quero que você olhe apenas para os seus olhos, não olhando para a beleza desses seus olhos, que às vezes você vai na frente do seu espelho e você fica contemplando esse olho verde que você tem, esse olho azul, esse castanho, esse preto jabuticaba, que foi Deus que te deu. Não é disso que eu estou falando de visão agora. Eu estou falando de conquista, eu estou falando de avanço, eu estou falando de você estar focado no seu propósito, eu estou falando de você estar atento com os seus olhos acerca daquilo que você vai ver. Nós precisamos entender que nós não vivemos por aquilo que está diante da nossa face, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Mas os nossos olhos são portas, é uma porta específica para a vitória, para a derrota, para o avanço, para o retrocesso, para a alegria ou para a tristeza. Os nossos olhos determinam isso. E a Bíblia nos chama de menina dos olhos, o Senhor. E eu já expliquei isso aqui uma vez, um dos cultos, dizendo o que é a menina dos olhos. É a parte principal dos olhos. E quando você entra num pomar, quando você entra num lugar que tem galhos com espinho, você não entra com a cara exposta. Se você não coloca uma proteção, você logo bota a mão na frente. Assim é o Senhor. Ele protege a menina dos seus olhos, a nação eleita, o sacerdócio real. Para quê? Para que o nosso avanço, para que os propósitos dele se cumpram em mim e através de mim. Diga comigo: Deus deseja que os propósitos dele se cumpram em mim e através de mim. E existem pessoas que têm fraquezas nesta área dos olhos. Ela está muito apegada àquilo que ela vê. E por ela estar pegada àquilo que ela vê, se a situação que ela está vendo não está em conformidade com aquilo que ela crê, ela desanima com facilidade. Existem pessoas que estão aprisionadas assim, ela não consegue romper pela fé, ela não consegue subir num nível maior, ela não consegue se inspirar na águia e subir além das adversidades e contemplar o inimigo de baixo para cima. O que mais bombou na internet essa semana foi a frase do jogador brasileiro, menino simples. Ele foi receber a bola de ouro, porque ele ganhou com o gol mais bonito do mundo. E ele é um cristão. E ele passou muitas dificuldades, encerrou a carreira 2 vezes por causa de dinheiro. E agora Deus permite que ele faça um golaço, um gol lindo, desbancou um dos maiores jogadores do mundo, que é o Messi, e ganhou a bola, o troféu, aquilo que representa o prêmio máximo hoje no esporte. E quando ele vai lá pegar, ele diz uma frase, e alguns jogadores se emocionam e choram, porque ele disse assim, que para muitos, quando olhavam para o Golias era muito grande, impossível de ser abatido. Mas para Davi, o Golias era muito grande, difícil de ser errado. Ou seja, era um alvo grande, não tinha como errar. Ele ia botar o gigante no chão. Por quê? Porque os olhos do Davi estavam firmados no propósito. Os olhos do Davi estavam firmados no alvo, para aquilo que ele nasceu. Davi nasceu para ser um matador de gigante. Davi não matou só o Golias, foram 5 gigantes na história de Davi. E Davi tinha que entender que ele estava sendo preparado. E o grande problema nosso é que a gente logo quer encarar as maiores adversidades. Não. Qual foi o maior gigante que o Davi encontrou? O maior gigante que Davi matou? Qual o maior gigante que o Davi colocou no chão? Uma rolinha, um pardal, uma pombinha,
Um gavião, quando? Quando ele estava treinando a funda, quando ele estava se preparando para aquela adversidade. O problema nosso é nós não darmos valor para os primeiros começos. O problema nosso é nós não darmos valor para as primeiras adversidades. Cada luta que você está enfrentando, cada adversidade que você vence, é uma plataforma que Deus está te levando para alcançar lugares maiores, para colocar gigantes maiores no chão. Mas o problema nosso é que muitas vezes a nossa visão se acomoda. Os nossos olhos não estão firmados para o propósito. O gigante era alguém colocado diante do Davi para ofuscar aquilo que esperava Davi. Gigantes que se levantam na minha vida e na sua vida tentam ofuscar o milagre, o romper, a transformação, aquilo que Deus tem além dele. Eu não sei se você começou o ano com gigante, eu não sei se você vai encarar gigantes, mas se for encarar, eu quero te dizer, não olhe para o tamanho dele, olhe além daquilo que está do gigante, porque ali está a sua vitória, está o seu romper em nome de Jesus. O Davi tinha convicção de quem ele era. O Davi não perde tempo. Davi diz: quem é esse incircunciso? Davi sabia quem Deus era, e Davi sabia quem o gigante era. O problema nosso muitas vezes é só saber quem é o gigante, que é um opositor, mas se esquece do tamanho do Senhor que está comigo e com você. O Davi disse: eu tenho aliança com o Senhor, mas esse gigante não tem, ele é incircunciso. Essa palavra incircunciso significa sem aliança. Então ele vai ter que cair, porque maior é o que está comigo do que aquele que está com ele. O exército inteiro estava tremendo. Você conhece a história, não precisava nem pregar sobre isso, mas para que você entenda qual o significado dos seus olhos firmados no alvo. O exército do Deus vivo tremia, e não foi por 1, por 2 ou por 5 dias, por 40 dias. Por 40 dias o exército do rei Saul se acovarda. O Davi chega, e naquele momento ele faz com que o propósito de Deus se cumpra. Quero ser profeta de Deus na sua vida. Essa é a noite de que Deus está disposto a romper propósitos na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Conta para o teu irmão: essa é a noite que Deus quer romper propósitos, em nome de Jesus de Nazaré. Qual é a importância dos nossos olhos? A importância dele para a visão, para enxergar, para observar. E você já deu valor para os seus olhos? Eu, até outro dia, pegava vidrinho de esmalte. A profetisa tem uma alergia de uma química do esmalte. Ela ia comprar o esmalte, ela falava assim: Paulo, vê para mim aí se esse esmalte tem esse negócio aí. Eu pegava: não tem não. Agora ela fala: Paulo, vê para mim se tem o esmalte. Eu: pera aí, não dá para enxergar mais não, porque a minha vista está limitada. Já encontrei limitação. E a gente começa a dar valor para as coisas, é natural, quando a gente começa a perder um pouco. Quando a gente começa a perder um pouco. Hoje meu filho foi buscar o óculos dele, que estava fazendo uma manutenção. Quando ele colocou o óculos, ele: aleluia, glória a Deus. Então ele retomou. E eu falei assim: puxa vida, o exemplo que eu vi ele falando aquilo estava ligado com aquilo que o Senhor vem falando comigo durante toda a semana, sobre nós olharmos. Então os nossos olhos têm a importância da visão, de nós enxergarmos, de nós observarmos as coisas. Quão bom é! Você já procurou ficar na sua casa vendado algum dia? Você procurou sair da sua cama um dia vendado e procurou fazer as coisas vendado, para você saber se você sabe onde estão as coisas? Não, nunca pensei nisso. Pensa nisso amanhã. Amanhã venda você, se venda. Se venda, que eu estou sentindo, não é colocar numa balança. Você está entendendo, né? É botar uma venda nos olhos e você começar a se mover. Ou quando não, você pedir para que alguém segure na sua mão e comece a caminhar com você. Nós não temos segurança. Por mais que você conheça, irmã, pode ser seu marido, irmão, pode ser sua esposa, seu pai, sua mãe, pode ser quem for, pegou na sua mão para te guiar sem você ver, você não confia. Não, mas será que é isso? Eu vou cair. Por quê? Porque a gente não consegue mais observar a importância dos nossos olhos. Conte comigo. Ele serve para quê? Para direcionar caminhos, para direcionar rotas. E já alguns cultos já venho falando sobre isso, irmão. Um cego não pode guiar outro cego. Então não adianta nós termos uma vestimenta de crente, mas não ser crente. Não adianta nada nós termos um vocabulário de evangélico e não ser evangélico. Não adianta nada nós carregarmos uma Bíblia de cristão e não ser cristão. Porque um cego não guia outro. Eu não sei se você já viu isso, eu nunca vi. Você já viu um cego atravessar o outro na rua? Você já viu um cego pegar na mão do outro e gritar para o trânsito: espera aí que nós vamos passar? Não, um cego não é capaz de guiar o outro.
Então eu acabei entendendo que o maior cego não é aquele que tem limitação da visão. O maior cego é aquele que não quer enxergar. E existem muitas pessoas que sabem o que precisa fazer. Existem muitas pessoas que sabem o que precisa mudar. Mas por ela não estar com os seus olhos focado naquilo que Deus deseja, ela não quer acertar o propósito de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Fala isso para o teu irmão. O maior cego é aquele que não quer enxergar. Outra coisa é a importância dos nossos olhos para quê? Para a atenção. Ele tem importância para quê? Para vigilância. Esta é a importância dos nossos olhos. E preste atenção a partir de agora. Leia comigo. O diabo usa em nós portas para nos amarrar. Portas que dão entrada para o diabo e para a maldição. Fala comigo essa palavra, portas. Olha para o teu irmão, se tiver alguém perto de você, e fala para ele, portas. Fala para ele, nosso adversário procura portas. Isso, procura portas para entrar. Nós somos como uma cidade cercada por muros, rodeadas de portas. Cada porta representa uma parte do nosso corpo. Semana passada, o Senhor falou para nós, vigia a porta chamada boca. Hoje, o Senhor está dizendo para nós, vigia a porta chamada aos olhos. Talvez, semana que vem, o Senhor diga para nós, olha, vigia a porta chamada ouvido. Olha, vigia a porta, porque é necessário você vigiar. O nosso adversário, ele rompe, ele arromba, ele não bate a porta e se convida para ser entrado. Ele precisa encontrar um lugar para entrar. E muitas vezes somos nós os responsáveis por dar essa oportunidade para que ele possa entrar. Por quê? Porque aquela porta não está vigiada. E eu já preguei aqui algum tempo atrás e eu disse que o valente não é o mais forte. O valente não é aquele que tem mais poderio bélico. O valente é o mais insistente. A pessoa pode ser fraquinha fisicamente, mas por ser insistente ela é muito forte. Eu não sei se você já foi ver ou já viu na televisão luta de judô, e quando você vê o cara fortão, o outro tem no mesmo peso, mas a estrutura corporal dele é diferente. Você olha e você fala assim, mas vai ser um pau, mas vai tomar uma sapecada hoje, e de repente o magrelinho cata o grandão e põe no chão rapidinho, porque nem sempre a força e o tamanho justifica que tem mais poderio ali. O mais forte é aquele que insiste mais. E nós precisamos vigiar a nossa boca, vigiar os nossos olhos, para que o nosso adversário não encontre ilegalidades ali. Por que é que hoje nós ficamos fissurados na frente da nossa televisão, na frente da nossa tela de computador, dos nossos telefones? Por quê? Porque há muita informação. É uma porta de entrada. Então nós sabemos, já falamos sobre isso aqui diversas vezes, há muitas mensagens subliminares. Por que as empresas, as grandes marcas hoje investem caro e muito dinheiro nas propagandas? Por que quando você, irmão, assiste um jogo, em volta tem placa de publicidade, no gol tem marca de publicidade, no short do jogador, na camisa do jogador, na manga, na gola, na testa do jogador, tudo tem uma propaganda. Para quê? Para você, quando chegar no supermercado ou no lugar que você vai, se lembrar daquela marca. Aquilo ali é uma mensagem subliminar, que ela passa muito rápida várias vezes, e aquilo vai entrar no seu inconsciente para você receber essa informação e consumir depois. É uma porta que o nosso inimigo usa para entrar e tocar na nossa vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Vamos continuar. Rodeadas de portas, cada porta representa uma parte do nosso corpo. Através dos olhos adquirimos vínculos com as trevas, que nos cegam e fazem acostumar com as sutis mentiras do diabo. Esse é o grande problema hoje. Existem muitas pessoas que ficam tão ligadas nas ações do nosso adversário que ela começa a acreditar na mentira do diabo e não tem mais condições de acreditar na palavra de Deus. Não sei se você conhece, mas eu conheço muita gente que acredita mais na mentira do diabo do que na verdade da palavra de Deus. Acredita muito mais na má notícia que o nosso adversário envia do que na palavra de vida que o Senhor tem garantida para nós. Por quê? Porque aquilo foi rompido. A pessoa já deixou com que essa porta fosse arrombada e essa pessoa foi roubada pelo nosso adversário. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga para o teu irmão, os seus olhos é uma porta de entrada. Mateus, capítulo 6, versículo 22, conhecidíssimo. Esse texto está grifado na Bíblia dos crentes. Olha que texto lindo. Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, ou a lâmpada do corpo são os olhos.
de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aí em azulzinho ali, eu coloquei a seguinte frase: os olhos determinam a saúde do nosso corpo físico e espiritual. Ou seja, aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou absorvendo, determina o ciclo na minha vida. Se os meus olhos forem bons, se os meus olhos forem os olhos só de maldade, então o meu corpo vai corresponder com maldade. Se os meus olhos forem os olhos apenas de malícia, o meu corpo reage com malícia. Se os meus olhos estiverem em si mesmado, e há muita gente que não entende essa palavra, em si mesmado é essa palavra aqui, quantos aí meu dedo? Fala amém. Em si mesmado é essa palavra aqui, ó, meu umbigo. Existem pessoas que só olham para si. Existem pessoas que só se lamentam de si, ou quando não, desejam que as coisas sejam só para si. Não sei se você conhece, mas tem gente que não é feliz com o seu sucesso. E não é pessoas que vivem longe de você, às vezes está sentada do seu lado e não é feliz com o seu sucesso. Existem pessoas que não sabem lidar com o sucesso ministerial do outro. Existem pessoas que se um se destacar mais ministerialmente que o outro, é o motivo para essa pessoa, na verdade, começar a agir com uma ação demoníaca. Por quê? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então nós vamos entender o que os nossos olhos, e como os nossos olhos, e de que os nossos olhos estão embriagados e impregnados. Se eu começar a olhar somente, por exemplo, o reino de Deus é de Deus. Repete isso comigo: o reino de Deus é de Deus. Fala assim comigo: mas quem faz a obra de Deus na terra são os homens. E os homens são falhos, irmãos. Eu falei isso agora há pouco. Cheio de defeito, eu mesmo tenho um monte. Mas o grande problema nosso é que a gente acha que o reino de Deus na terra é perfeito. Não é. O reino de Deus na terra vai ter um monte de falha porque ele é feito por homens. E às vezes os nossos olhos estão fixados naquilo que os homens estão errando. E a gente acaba não olhando mais para aquilo que Deus está liberando. Então os nossos olhos ficam tão aprisionados nas coisas que os outros fazem, que nós paramos de fazer e paramos de crer nas coisas que o Senhor está falando. Precisamos vigiar muito os nossos olhos, porque Ele traz saúde para a nossa vida espiritual, traz saúde para a nossa vida física. É uma necessidade nossa olhar aonde estão os nossos olhos. Se você tiver intimidade e tiver alguém perto de você, pergunta para ela: aonde estão os teus olhos? Os meus olhos estão em Cristo, aleluia, oh glória. Vai começar até a marchar. Cuidado quando você fala que os seus olhos estão em Cristo, seu coração está em Cristo, sua boca está em Cristo, seu ouvido está em Cristo, mas quando na verdade qualquer coisa tira você do foco. Porque se tira você do foco, os olhos não estão no lugar certo. Se você começou o ano e, como eu, por exemplo, que cada dia que eu vou abrir a caixinha do correio de casa, vem mais envelope. Se você já começou a chegar aquelas guias de pagar um monte de coisa, e aleluia, você já está olhando para aquelas guias e está falando: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar essas contas, que é salarinho? Significa que os seus olhos estão igualzinho do mundo, e os seus olhos não é dos filhos de Deus. Os filhos de Deus olham para a situação, olham para os momentos, mas não permite que se mova por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Nós precisamos entender que o projeto de Deus para nós é extraordinário. Você pode dizer essa frase comigo? O projeto de Deus comigo é extraordinário. Quando eu vou pregar em algumas igrejas que eu falo essa palavra, ou eu falo essa frase, as pessoas se encantam. Elas ficam, os olhinhos delas brilham quando elas escutam falar isso. A gente aprendeu pela teologia nossa, que a nossa teologia nos ensina que santo é ser separado. Então quando a gente chama alguém de santo, a gente está falando para ele assim: você é separado, você é separada. Eu me separei para Deus, então eu sou um santo dele. Mas quando nós vamos para a interpretação hebraica da coisa, a palavra santo você já aprendeu que significa kadosh.
E a tradução da palavra kadosh é alguém em comum. Então qual é o projeto de Deus para mim e para você? Que nós sejamos alguém em comum. Você não pensa igual o seu amigo ímpio. Você não fala igual o seu amigo ímpio. Você não se relaciona como os ímpios, porque você é alguém em comum. Você tem uma palavra diferente nos seus lábios, você tem um pensamento diferente na forma de entender as coisas. Os seus olhos não estão enxergando as coisas terrenas, mas estão enxergando as coisas celestiais. Quantos comigo? Mas o problema é que a gente não quer ser em comum, a gente quer ser igual aos outros, e a prova disso que está aqui na Bíblia, falta leitura para nós. O Senhor disse para o povo: eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Rei de vocês, eu governo vocês. O povo disse: não, nós queremos ser igual às outras nações, dá um rei para nós. Todo mundo tem rei e nós não temos. O grande problema, irmão, é que muitos não sabem lidar com a terra prometida. Meu Deus, conta isso para o teu irmão: muitos não sabem lidar com a terra prometida. Tem gente que Deus não pode pôr para pisar na terra prometida, tem que largar no deserto. Porque enquanto está no deserto está clamando, enquanto está no deserto está jejuando, enquanto está no deserto está se consagrando. Mas quando tocou pela terra, meu Deus, desvia. O povo, o Senhor sonhou que o povo entrasse em uma terra prometida. E enquanto eles estavam andando, eles estavam murmurando no deserto, estavam ali reclamando, mas eles estavam buscando o Senhor. Mas quando eles entram na terra, eles falam: não, Senhor, agora nós queremos um rei. Ou seja, até agora o que o Senhor fez por nós não nos interessou, não fez nada de bom para nós. Eles queriam ser igual aos outros, e Deus os chamou para ser alguém em comum. Deus te chamou para ser alguém em comum. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei o que você faz. Alguns de vocês eu sei, mas eu não sei o que você ouve durante o dia, e deve ouvir. Eu não sei o que fica permeando a sua cabeça o dia, mas deve ficar. Mas a nossa boca não fala igual a deles. Se eles chegarem em você e falar: oh, porque é isso, porque é isso, porque é isso, você diz: não, eu não creio assim. Mas por que você não crê assim? Porque eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus santo, infalível, poderoso, que está aqui no nosso meio agora. Mas o problema é que a gente é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E quando não, chama até mais gente na roda ainda. Dá um sorrisinho para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para ser alguém comum. Não se conforme com outra coisa a não ser incomum. E ser incomum incomoda. Você quer ser incomum? Sim ou não? Você vai incomodar muita gente. Tem muita gente que não consegue ficar perto dos incomuns, porque você na verdade não sintoniza mais com ela. Não sei se você já tem ido em lugares que você escuta as pessoas falar alguma coisa e fala: mas esse papo não me desce, esse papo não me atravessa, esse papo não dá mais para mim. É o que Deus quer de mim e de você, é que os meus olhos, os seus olhos sejam bons, porque todo o nosso corpo terá luz. Eu não sei se você consegue entender o que Deus está querendo de nós. Ninguém manifesta o reino se não tiver. Como é que você vai ser luz para as pessoas se a nossa luz está apagada? Nossa luz tem que estar acesa. Como é que nós vamos colocar tempero na comida dos outros se nosso sal não está bom? Então tudo que Deus está tentando falar conosco no princípio de um novo ciclo é: os teus olhos têm que ser olhos que estejam olhando para o alvo, para que todo o seu corpo seja bom. Repete comigo: todo o meu corpo é bom, todo o meu corpo é sarado, em nome de Jesus. Preste atenção nesse texto que você conhece, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, toma nota, depois você lê em casa. E aconteceu que numa tarde, diga comigo, numa tarde, fala de novo, numa tarde, isso, Davi se levantou do seu leito, Davi se levantou da cama numa tarde, acordou tarde. Nenhum rei podia ficar em casa quando o reino estava em guerra. E o Davi naquele dia falou assim: não, hoje eu vou dormir até mais tarde. Desligou o celular da época, desligou o despertador e falou lá: ninguém me incomoda. Pegou aquela plaquinha dos hotéis que você fica 5 estrelas, no perturbe, e colocou na maçaneta da porta. E ninguém foi incomodar o rei. Ele acordou mais tarde, não foi para peleja, andava passeando no terraço da casa real,
Repete comigo aquelas duas palavrinhas em branco ali no cantinho. E viu, fala comigo. Ele viu de que jeito? Com a cabeça? Então os olhos. E viu do terraço uma mulher que se assentava, ou melhor, que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Você acha que Davi não sabia? E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? E o resto da história, apóstolo, não precisa do resto da história. Eu só preciso que você entenda o seguinte: quando você tira os teus olhos do alvo, os seus olhos vão para o pecado. Está lá, ó. Os olhos são a porta para o pecado. O dia que Davi emprestou os olhos dele para aquilo que não era o propósito, que era a guerra, deu problema. E você sabe o que virou? Ele manda buscar a mulher, ele deita com a mulher fica grávida. Então, para que os problemas sejam meio que resolvidos, manda buscar o marido, põe o marido ali de folga em casa. O marido: não posso ficar aqui, não posso trair o reino. O marido quer voltar para a peleja, então falou assim: tá bom, você vai voltar. Então coloca ele na frente do exército, porque a primeira bala, porque o primeiro tiro, a primeira flecha entra no homem e mata o homem. E aí você sabe o que deu? O homem morre também. Nasce a criança. E Deus disse: não, mas isso é fruto de um pecado. A criança morre, o Davi se humilha, se prostra, se cobre de cinza, se veste com veste de saco. E Deus não muda aquilo, porque o Davi deixou o seu lugar de alguém incomum. Os olhos foram a porta para o pecado. E nós estamos diante de um ciclo novo, estamos diante de uma oportunidade nova. Então, se os nossos olhos não forem bons, nós vamos abrir brecha para o pecado. Quantos comigo? Então incomoda o irmão do seu lado que está quase dormindo, diga para ele: por favor, não durma até tarde, não passeia no terraço e não tire os seus olhos do foco, porque senão você peca. Fala para ele. Quantos comigo? Mais um texto, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Repete essa frase comigo: os meus olhos podem me impedir de contemplar o sobrenatural. Você conhece o texto? Vamos ler o texto. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Só tem mais 212 páginas para ler, amém? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Visão limitada. Gente que estava olhando no natural. Ele saiu fora da casa e viu os soldados, os inimigos cercando onde eles estavam. Ele veio e conta para ele: Senhor, o que faremos? E ele disse: quem? O profeta: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A chave do milagre está aqui. Foi a atitude do profeta. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. Olha o texto. E o Senhor abriu os olhos do moço. Está escrito que ali, entre duas vírgulas, fala comigo: e viu. Isso, viu o quê? Um monte de cavalo de inimigo? Não. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O mesmo moço que saiu para fora e viu os adversários, entra para dentro, conta para o profeta. O profeta fala: Senhor, o problema dele é a visão. Ele ainda não sabe quem é o Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está enfrentando, não sei o que você vai viver, mas a sua visão em Deus determina o sobrenatural. Nós temos um canal do WhatsApp com todos os filhos ministeriais do apóstolo Paulo de Tarso. Semana passada nós recebemos uma mensagem dele, que ele estava chorando que nem criança na casa dele, porque uma pastora da igreja toma conta de um grupo de pessoas, de um pequeno núcleo ali numa favela, ali perto do Ipiranga. Dentro da favela ela prega, e esse pessoal gosta muito dela. E naquele dia ela foi orar por uma pessoa que estava enferma lá, que ela pastoreia. Orou tudo. Depois que ela orou, a pessoa ficou bem. Chamaram o SAMU para levar a mulher para o hospital, porque a mulher tornou a passar mal. E no que a mulher vai para o hospital, chega lá, a mulher tem um problema, não sei se foi uma parada cardíaca, a mulher morreu.
E a família ligou: pastora, minha mãe morreu. Eu falei assim: morreu nada? Eu não aceito, eu orei, espera um pouquinho, estou indo aí. Chegou lá, falou assim: por favor, onde é que essa mulher está? Preciso orar por ela. Eu já orei lá, Deus falou que ia curar. Deus me disse para me contar para a família, que a família dizia, para dizer para a família: ela está curada. Deus tem que honrar essa palavra. Foi lá na pedra e disse: Senhor, pode levantar ela, porque o Senhor falou que você ia curar ela, em nome de Jesus. Ela abriu: oi, estou aqui. Falei assim: vamos embora para casa, que eu estou na mão dela. Falei assim: vamos embora. Foi, voltou para a favela. Aí você fala assim: mas essa mulher vem aqui orar por mim. É uma questão de visão. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ela tinha convicção do que Deus falou para ela: essa mulher está curada. E se está curada, ela podia chegar diante de Deus: o Senhor disse que ela estava curada, ressuscita ela. A mesma coisa foi com esse moço. Senhor, eu sei quem é comigo. O profeta Eliseu sabia quem era com ele. Ele disse para o Senhor: Senhor, eu não quero a posição do Elias, eu não quero o cargo do Elias. Nós falávamos sobre isso terça-feira aqui na igreja. Eu não quero o cargo do Elias, eu não quero a posição do Elias, eu só quero a porção dobrada do que o Elias tem. Então Eliseu sabia quem era Deus na vida dele. Então falou assim: Senhor, o problema desse moço é a visão dele. Ele não consegue andar na mesma linhagem, na mesma visão, no mesmo patamar espiritual que eu estou. Senhor, abre os olhos dele, por favor. Abre os olhos dele, Senhor. Menino, vai lá agora dar uma olhadinha lá. O menino sai lá e fala assim: meu Deus, é só carro de fogo que tem aqui agora, é só soldado do céu que tem aqui agora. Os mesmos soldados estavam lá, mas a visão dele foi alterada. Deus vai alterar a sua, em nome de Jesus. E quando você se encontrar com seus inimigos, você vai ver o cuidado, o zelo e a proteção do Senhor se você estiver olhando para o propósito. Quantos comigo? Você pode aplaudir o Deus dos propósitos? Repete comigo: os meus olhos podem me impedir de contemplar o sobrenatural. Vou voltar no exemplo da moça. Já morreu. E eu vou te falar uma coisa para você: quantas áreas da sua vida você, por causa dos seus olhos, já não matou? Quantos sonhos de Deus eu e você, por causa dos nossos olhos, já não matamos? Porque os nossos olhos não acreditaram. Os meus olhos já me mataram, tentaram me matar diversas vezes aqui, espiritualmente falando, aqui na igreja. Porque lá em 2004 eu recebi uma palavra: eis que pus diante de você uma porta aberta. E por diversas vezes surgiram situações para que essa palavra sumisse da minha vida, matando o propósito. Mas os meus olhos tiveram que estar olhando além da adversidade que eu vivia e vivo, mas olhando para aquela palavra. Aí os nossos olhos, estando vivendo ligado na palavra, nós vamos contemplar sobrenatural. E eu já expliquei aqui o que é sobrenatural. Sobrenatural não é só quando você vê graveto aceso. Sobrenatural não é quando você só vê coisa brilhar caindo do céu sobre sua mão. Sobrenatural é quando você não admite mais viver de forma natural. É quando você não se conforma mais mesmo em viver de uma forma medíocre espiritualmente. É quando você olha para a sua oração e fala: essa oração já virou uma reza, porque nem a minha ela convence mais. Isso é quando você começa a transicionar para o sobrenatural. De quantos entendem o que eu estou falando? Deus vai dar visão para você de coisas tremendas. Conta para o teu irmão: Deus vai dar visão de coisas tremendas para você. Para terminar, diga aleluia. Os nossos olhos têm a incrível capacidade de captar uma quantidade enorme de imagens. Nada do que entra pelos nossos olhos é descartado. Conta isso para o teu irmão: nada que entra pelos seus olhos é descartado. E o que acontece com o que entra pelos meus olhos? Tudo é armazenado. É como parece aquele cartão de memória do seu celular. Tudo armazena lá. No seu celular não tem coisinha secreta que ninguém pode mexer? Você também é daqueles que quando alguém vai mexer no seu celular, fala: tira a mão daí! Porque tem coisinha que ninguém pode mexer, que ali estão coisas só suas. Os nossos olhos, eles são capazes de captar coisas que ninguém consegue entender. Você pode estar olhando para mim aqui e pode estar me vendo de uma calça clara, camisa preta, com alguns risquinhos de branco.
Alguns podem estar olhando além disso. Os teus olhos determinam o que você quer enxergar, e os seus olhos determinam o que você quer armazenar. Conta para o teu irmão: os teus olhos determinam o que você quer olhar, o que você quer armazenar. Tudo que entra pelos nossos olhos e ouvidos fica registrado em nossa mente, consciente e inconsciente. Por isso que você tem que receber um monte de informação durante o dia, para que o nosso inconsciente naquele momento se lembre. Quantos entendem o que eu estou falando? E aí, apóstolo, o que fazer então? Chegou o melhor da festa, o melhor do vinho é agora. É o versículo que você vai mais amar e vai escrever ele para pôr lá na sua geladeira. Tome nota comigo, por favor. É esse daí, ó. Mateus 18:9. Olha que texto lindo de bênção. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos. Sereis lançados no fogo do inferno. É claro que esse texto, ele é um texto que está sendo alusivo ao pecado e a morar com o Senhor eternamente. E por estar falando de visão, por estar falando de olho, e por estar falando de alcance do propósito do Pai, eu usei esse texto para que você possa entender. Se tem alguma coisa nos teus olhos que te impede de desfrutar o melhor de Deus, fala para Deus hoje: Pai, essa velha visão eu vou arrancar. Eu vou arrancar, porque isso não pode mais ser limitador na minha vida. Eu não vou fazer mais, eu não vou aceitar mais que os meus olhos sejam de fato uma barragem. Uma vez eu ministrei uma palavra aqui chamada Jordão ou Mar Morto, coisa assim. E eu estava explicando para os irmãos por que o Mar da Galileia, por que o Mar da Galileia, quando você olha para ele, tem um monte de vegetação. Tem vegetação, tem peixe, tem tudo, é lindo. A profetisa Márcia, quando navegou sobre ele, ele tinha ondas como se fosse de mar, um lago. De que eu fui, não, estava manso. Mas ele é lindo, bonito. Mas quando você vai para o Mar Morto, é um lugar de treva, é um lugar seco. A vegetação lá é podre, não tem vida, não tem peixe. A única coisa que a água serve lá é para gerar uma argila medicinal e para você boiar na água, que é 10 vezes mais salgada do que a do mar. E aí as pessoas olham e falam assim: por que o Mar Morto não tem vida e o Mar da Galileia tem vida? E naquele dia eu usei o seguinte exemplo, irmãos: o Mar Morto, tudo que ele recebe de água, ele não dá para ninguém, ele armazena, ele criou um dique para ele. A única coisa que a água do Mar Morto faz é para evaporar, porque ele não dá água para ninguém. Mas o Mar da Galileia deságua no Jordão, deságua no próprio Mar Morto. E por ele dar aquilo que ele recebe, na verdade ele tem vida ao redor de si. O grande problema nosso é muitas vezes a gente criar um padrão de vida e reter tudo para nós. Porque a gente tem essa mania de criar um padrão. Porque eu creio assim, porque eu penso assim e eu acho que é assim. E Deus tem falado isso constantemente aqui, falando na abertura do culto de domingo com a profetisa Márcia aqui: tempo de renovar a nossa mente. Nós precisamos parar de criar diques, barragens naquilo que Deus está dando para mim e para você. Temos que ter desejo de lançar o melhor de Deus na vida das pessoas, em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Se preciso for, vamos pedir para o Pai hoje: Pai, arranca esse olho hoje, porque esses olhos não podem mais me impedir de desfrutar o que o Senhor tem de melhor para mim. Se esses meus olhos estão me impedindo, Senhor, que eu tenha um ano melhor do que o que passou, eu prefiro hoje, Senhor, fazer essa transformação na minha vida. Preciso enxergar diferente. Quantos entendem o que eu estou falando? Fiquemos em pé. Vamos orar juntos. Assunto tenso, né? A gente não gosta muito de falar de coisas da gente, mas eu vejo o cuidado de Deus conosco. Olha só como Deus se preocupa conosco. Disse para nós: ó, cuidado com o fermento. Disse conosco: cuidado com a sua boca. Ele disse: não vai entrar no sistema de relaxo. Não relaxa não. E hoje está dizendo assim para nós: cuidado com os teus olhos. Se Deus está falando isso, é porque Ele vai revelar. Ou melhor, já está revelando coisas
tremendas. E isso não é no coletivo, individualmente, porque você nasceu para um propósito. Tem pessoas que já estão separadas por Deus, só esperando a sua impressão digital para dar destino para elas. Você pode dizer isso para o teu irmão? Tem pessoas esperando por você, para você imprimir a impressão digital de Cristo na vida dela. Diga para ela, e a sua vida vai ser a plataforma para isso. Quantos entendem isso? Põe a mãozinha aqui nos seus olhos.